Pessoal, bom dia! Vou reproduzir nesse vídeo a aula que tivemos hoje, que é uma aula relacionada, que dá início à aula que tivemos na terça-feira em relação aos riscos relacionados à análise de viabilidade de projetos. Então, na aula passada a gente calculou cenários pessimistas, otimistas e cenários neutros, calculamos alguns indicadores de viabilidade econômica para esses três cenários, aplicando variações fixas sobre o custo variável unitário e sobre o preço do produto. Então, a partir de variações nesses dois parâmetros, a gente vai ter diferentes estruturas de custo e de receita total, e isso pode alterar o valor do nosso fluxo de caixa anual e alterar a viabilidade do projeto. Agora, nessa aula, a gente vai considerar diferentes faixas de variações que vão aqui de menos 30% a 30% sobre os parâmetros de investimento, sobre o fluxo de caixa, a vida útil do projeto e a taxa de juros. Para fazer essa simulação, a gente vai considerar um projeto de investimento que apresenta um investimento inicial de R$18 mil. Então, esse projeto entra no fluxo de caixa no ano zero com um sinal negativo, indicando desembolso. O nosso projeto tem uma vida útil de 3 anos, então aqui estão os fluxos de caixa para cada ano, que são constantes, igual a 8.500. Nossa taxa de juros considerada, ou a nossa taxa mínima de atratividade, vai ser de 15%, e a partir dessas informações a gente consegue calcular o VPL para um cenário neutro, ou seja, para um cenário sem variações, que corresponde, na nossa tabela de variações aqui, a 0%. Então, para calcular o VPL, a gente aplica a fórmula VPL, que vai pedir o valor da TMA, da taxa de juros, o valor dos fluxos de caixa, e a gente vai somar a esse resultado o valor do nosso investimento inicial, que consta no fluxo de caixa com valor negativo. A gente dá um Enter, e a partir dessas informações a gente vê que o nosso projeto gera um valor presente líquido de R$ 1.407, um valor positivo, indicando que esse projeto é viável, analisando apenas o VPL. Então, a gente vai calcular agora diferentes valores de VPL quando o investimento, o fluxo de caixa, a vida útil do projeto e a taxa de juros sofrem algumas variações positivas e negativas. No primeiro caso, a gente vai calcular o investimento, o VPL, quando o investimento sofre uma alteração de 30%. Então, nesse caso, a gente aplica a fórmula VPL. A nossa taxa vai ser a mesma, de 15%. Os valores do nosso fluxo de caixa serão os mesmos, de 8.500. A gente vai somar o investimento inicial, só que esse investimento inicial vai sofrer uma alteração aqui de 30%. Para isso, basta a gente considerar o investimento inicial vezes 1 mais a taxa de variação que a gente está considerando. Antes de dar um Enter, como eu quero calcular o VPL para esses mesmos dados e alterar apenas a taxa de variação, eu vou travar os valores aqui da taxa de juros, dos fluxos de caixa e do investimento. O único componente aqui que vai variar vai ser a taxa de variação, de acordo com o que eu coloquei aqui na tabela. Então, eu dou um Enter e eu observo aqui que quanto menor o meu investimento inicial, maior tende a ser meu VPL. E quanto maior meu investimento inicial, menor tende a ser meu VPL. Inclusive, o meu projeto pode se tornar inviável se meu investimento inicial for muito alto. Certo, gente? Agora, a gente faz esse mesmo exercício considerando essas diferentes variações para o fluxo de caixa. Para isso, basta a gente aplicar a fórmula VPL. A gente considera aqui a nossa TMA de 15%, os fluxos de caixa. Só que nesse caso, a gente vai multiplicar esse valor do VPL calculado pela taxa de variação. Então, a gente multiplica aqui esse valor do VPL por 1 mais a nossa taxa de variação e a gente soma o investimento inicial. Então, nesse caso, o único parâmetro que vai aumentar vai ser a variação e todos os outros componentes serão fixos, então a gente aperta aqui a tecla F4 no teclado para fixar essas células. Dá um Enter. Então, a gente tem aqui que quanto menor os valores dos fluxos de caixa, menor tende a ser o nosso VPL. Inclusive,
quanto menor os valores do fluxo de caixa, maiores as possibilidades da gente rejeitar o nosso projeto, já que o VPL é negativo. Aí eu chamo atenção aqui, né? Quando não existe variação, a variação é zero, o nosso VPL vai coincidir com o VPL do cenário neutro. E quanto maior os valores dos fluxos de caixa, maior o valor do VPL. Certo, gente? Agora, analisando aqui a taxa de juros, a vida útil do projeto eu vou deixar por último, porque ela tem umas questões aí para serem analisadas separadamente. Então, qual que vai ser meu VPL quando a minha taxa de juros sofre alterações? Então, a gente vai considerar a nossa taxa, a nossa TMA de 15%, eu já vou travar ela aqui, e eu vou multiplicar essa taxa, a minha TMA, por 1 mais a taxa de variação, que é menos 30%. Os valores dos fluxos de caixa serão os mesmos, vou travá-los aqui. E a gente vai somar o investimento inicial, menos 18.000 e travar ele. A gente dá um Enter e a gente observa, né, que quanto menor a taxa de juros, quando essa taxa de juros de 15% ela sofre uma variação de menos 30%, maior o nosso VPL, maior o nosso valor presente líquido. E quanto maior o custo de oportunidade do investidor para esse projeto, né, considerando uma ampliação de 30% sobre esses 15% que seria o nosso custo de oportunidade do capital inicial, menores tendem a ser o VPL. Então, se a gente considerar variações aqui cada vez maiores, vai chegar um momento que o nosso VPL vai ser negativo, indicando que esse projeto não é viável a um custo de oportunidade aqui maior que 30%, né, sobre os 15%. Então, gente, por fim, a gente vai calcular qual seria o VPL desse projeto se a gente alterar a vida útil do projeto. Então, nosso projeto tem um horizonte temporal de 3 anos e, considerando uma variação aqui de 30% nesses 3 anos, esses 30% vai recair sobre os meses do último ano. Então, no ano 1 e no ano 2, a empresa vai operacionalizar de modo que o fluxo de caixa se mantenha em 8.500 e a variação vai ocorrer sempre no último ano. Se a empresa operacionalizar em um período de tempo 30% menor, ela vai gerar um fluxo de caixa menor aqui no ano 3. Para a gente considerar exatamente qual é esse ano, a gente faz um cálculo aqui que considera os 3 anos, né, que deveriam ser se os 3 anos fossem completos, vezes 1 mais uma taxa de menos 30%, que é a redução da vida útil do projeto. A gente dá um Enter. Então, com uma redução de 30% na vida útil do projeto, o ano 3 será equivalente a 2 anos, né, completos, 1 meses. Né? Então, esses meses aqui, referentes a essas casas decimais, vão se ampliar à medida que a gente aumenta a variação sobre o tempo de vida útil do projeto. E aqui, ó, uma variação a 0%, a gente tem os 3 anos completos. A questão, gente, é que se a empresa operacionaliza em menos de 1 ano, então ela vai ter um fluxo de caixa menor, ela vai produzir menos, mas também terá um fluxo, uma estrutura de custo menor, né, por conta dos custos variáveis. Então, como que a gente calcula qual é o fluxo de caixa gerado para uma produção aqui em 2 anos, 2,1 anos de produção, né? Nesse caso, basta a gente considerar qual seria a receita se a empresa operacionalizasse nos 3 anos completos, a gente vai travar esse valor, vezes o nosso tempo que a empresa realmente vai operacionalizar, menos 2, referente aos 2 anos. Então, nesses 0,1 meses aí, quanto que a empresa vai produzir? A gente dá um Enter. Então, se a empresa produzir em 0,1 meses, ela vai produzir R$850, e à medida que ela for ampliando o tempo de operacionalização, ela vai ampliar o fluxo de caixa também. Só que para a gente calcular o VPL para essas diferentes variações na vida útil do projeto, a gente tem que trazer cada um desses valores calculados aqui para diferentes períodos de tempo para o valor presente descontado da nossa taxa mínima de atratividade. Então, para isso, a gente vai considerar o valor calculado aqui, né, a produção no ano 3, mas produzindo apenas 0,1 meses, vezes 1 mais a TMA, que é fixa,
vou fixar ela aqui, elevado a 3 anos menos o tempo aqui que a gente calculou de vida útil do projeto. A gente vai dar um Enter, deixa eu ver se está certinho. Tudo certo, a gente dá um Enter. E aqui estão os valores presentes para a produção em diferentes períodos de tempo, para diferentes períodos de vida útil do projeto, descontados da nossa taxa mínima de atratividade de 15%. Agora a gente vai calcular o VPL a partir de diferentes valores obtidos para produção no ano 3, que não vai ser mais de 3, não será mais de 3 anos. Então, nesse caso, o VPL vai considerar a taxa mínima de atratividade, os valores do fluxo de caixa no ano 1 e no ano 2, que são constantes, a gente dá um ponto e vírgula, e acrescenta o valor do fluxo de caixa no ano 3, que vai ser diferente porque a vida útil do projeto vai ser diferente. Então, a gente trava aqui a TMA, os valores do fluxo de caixa no ano 1 e no ano 2, e a gente soma um investimento, que também vai ser fixo. A gente dá um Enter, e a gente observa aqui, né? Se no último ano a empresa operacionalizar por um menor período de tempo, essa empresa vai gerar um fluxo de caixa menor em relação ao ano neutro, que é 8.500. Portanto, o VPL, quando a gente calcula para esses diferentes, né, para um período de produção menor, tende a ser negativo no início. Mas à medida que a gente amplia a vida útil do projeto, o VPL vai se tornando cada vez maior, crescente. Certo, gente? Então, colocando essas variações numa tabela, a gente observa aqui no eixo Y os VPLs calculados e no eixo X as variações nos diferentes parâmetros, né? Investimento, fluxo de caixa, vida útil do projeto e taxa de juros. A gente observa aqui que o nosso investimento e a taxa de juros apresentaram VPLs maiores quanto menor o valor desses dois parâmetros, né? O investimento inicial e a taxa de juros, enquanto as variações, né? Quando as variações são negativas sobre a vida útil do projeto e sobre os fluxos de caixa, a gente vai ter VPLs negativos, inclusive resultando na não aceitação do projeto. O projeto torna-se não viável. No cenário neutro aqui que não tem variações, o nosso VPL é cerca de R$ 1.400, conforme a gente calculou aqui no início do trabalho. Então é isso, pessoal. Nossa análise de sensibilidade para diferentes parâmetros trata da variação aqui do cálculo do VPL dos parâmetros em relação às taxas aqui que a gente quer estimar. Uma outra possibilidade da gente avaliar o risco de um projeto é a gente calcular diferentes cenários para os parâmetros, só que esses cenários eles não são fixos mais por porcentagem, igual a gente calculou aqui na análise de sensibilidade. Nesse caso, né, vou ler aqui o exercício já explicar, a gente está trabalhando com uma empresa, a gente procura calcular o lucro dessa empresa. Para a gente calcular o lucro, o exercício fornece dados do preço unitário do produto, do custo fixo anual do produto, mais a demanda prevista e o custo variável são valores que podem ser alterados. Então, esses valores devem ser simulados. Eu coloquei aqui por meio de 5.000 interações, 5.000 simulações, para a gente gerar a probabilidade dessa empresa apresentar um lucro positivo. Então, nesse caso, né, o exercício indica que a demanda prevista pode variar de 5.000 unidades a 7.000 unidades. Então, essa variação aqui na quantidade na demanda prevista vai alterar tanto o custo variável unitário quanto a demanda, porque a demanda vai multiplicar essa demanda prevista vezes o preço unitário do produto, da mesma forma que o nosso custo variável unitário pode sofrer alterações. Esse custo variável unitário ele tem uma média de R$ 20, com um desvio padrão de R$ 3,50. Então, como que a gente vai calcular esses diferentes cenários, né, para a gente calcular as nossas várias possibilidades de lucro? Antes de iniciarmos a análise em si, é interessante que vocês acrescentem um pacote no Excel de vocês, que é esse pacote que é análise de dados.
Para isso, vocês vêm aqui na setinha. Não sei se eu tô gravando. Tô. Vocês vêm aqui na setinha. Vão em mais comandos no Excel. Vem aqui em suplementos. Em suplementos, tem essa parte que gerenciar. Vocês vão clicar em suplementos do Excel e ir. A gente vai ativar o suplemento ferramentas de análise, dar um OK e vai aparecer essa ferramenta que é a análise de dados para a gente trabalhar com essas várias simulações. Então, primeiro a gente vai simular vários valores para o nosso custo variável unitário. Para isso, a gente vai considerar qual que é a distribuição desses valores do custo variável unitário. Então, a gente tem um custo variável unitário com uma média de R$20 e o desvio padrão de R$3,50. Então, esses valores aqui demonstram que essa distribuição é uma distribuição normal. Então, a gente abre aqui a nossa análise de dados. A gente vai querer gerar números aleatórios para esse custo variável unitário. A gente seleciona aqui geração de número aleatório. A nossa distribuição é uma distribuição normal, já que o nosso valor tem média e desvio padrão. Eu quero analisar apenas uma variável, que é a variável custo variável unitário. Eu quero simular 5.000 números aleatórios para esse custo variável unitário, que é o número das minhas interações. É uma distribuição normal, com média 20 e desvio padrão 3,50. E aqui em intervalo de saída, eu vou indicar a célula na qual o Excel vai começar a me gerar os números, né? Que é a célula G3. Vocês vão dar um OK aqui, tá, gente? Eu não vou dar um OK porque demora um pouco para fazer, para o Excel gerar esses números aleatórios e pode demorar um pouco o vídeo. Vocês vão dar um OK aqui e vai sair vários números aqui em torno da média de R$20, certo? O nosso custo fixo, ele é fixo, igual a 4.000. Então, a gente vai repetir esse valor aqui para as nossas 5.000 interações. Né? A gente tem 5.000 interações aqui. A nossa demanda prevista, ela também vai ser calculada, já que ela varia aqui de 5.000 unidades a 7.000 unidades. Para isso, a gente vai usar a fórmula aleatório. A fórmula aleatório, quando a gente não coloca nenhum valor aqui entre parênteses, ela vai gerar um valor de 0 a 1. Então, por exemplo, aqui ela gerou um valor de 0,359. Então, ela gera vários valores aleatórios que variam de 0 até 1. Eu vou multiplicar esse valor aqui por 7.000 menos 5.000 mais 5.000. Vou travar esses valores aqui e eu vou explicar para vocês. Se o nosso valor aleatório gerar um valor aqui de 0 multiplicado por 2.000 é 0, mais 5.000 vai retornar um valor mínimo de 5.000. Se esse valor aleatório me gerar um valor de 1 vezes 2.000, mais 5.000 reais, 7.000 reais, que é igual ao valor máximo. Então, a gente dá um Enter e ele vai me gerar aqui uma demanda prevista de 5.610 unidades vendidas, que está dentro do intervalo de 5.000 a 7.000. Vocês vão dar um duplo clique aqui e ele vai gerar vários valores diferentes para essa demanda prevista, né, que está dentro desse intervalo. O nosso custo variável total vai ser a soma do custo variável unitário, aliás, o nosso custo variável, total, vai ser a multiplicação do nosso custo variável unitário vezes a demanda prevista. Ou seja, quanto maior a nossa produção, maior o nosso custo variável total. Certo, gente? Eu não calculei aqui o custo variável unitário, então ele não vai gerar nenhum valor. Mas só para mostrar para vocês a lógica aqui de cálculo. O nosso custo total vai ser a soma do custo variável total mais o custo fixo. E a nossa receita total vai ser a nossa demanda prevista vezes o preço de cada unidade vendida. Então, esses valores estão calculados aqui numa outra planilha, né? Então, aqui, a partir daquela fórmula
do uso dessa ferramenta análise de dados, eu gerei vários valores aleatórios para o custo variável unitário a partir da média de R$20 reais. Custo fixo, demanda prevista, calculei o custo variável total, o custo total, a receita total e agora eu quero saber do meu lucro. Então, para eu saber o meu lucro, basta eu reduzir a receita total do meu custo variável total. Eu puxo esse valor aqui para baixo e eu vou gerar várias possibilidades de lucro que vão variar de acordo com o meu custo variável total e de acordo com minha demanda prevista. Então, eu tenho possibilidades aqui de lucros muito altos, de lucros negativos, né, de lucros medianos. Então, eu vou abrir aqui uma caixinha para a gente calcular as nossas estatísticas descritivas em relação a esse lucro. Então, eu vou calcular aqui a média do lucro, vou pegar todos os valores aqui das minhas simulações, que vão de M3 até M502, vou dar um Enter. Então, o Excel calcula a média. Eu aplico aqui a fórmula desvio padrão, DESVPAD. Para o meu intervalo aqui de lucro, que vai de M3 até M502. Então, eu tenho aqui o meu lucro médio, o meu desvio padrão, o meu desvio padrão, o meu lucro médio mais um desvio padrão, o meu lucro médio menos um desvio padrão. Eu tenho o meu lucro máximo em relação aos valores calculados, então, de acordo com a simulação, eu posso ter um lucro de 227 mil ou um prejuízo de 57 mil. Aí é interessante a gente calcular esses valores para a gente calcular as nossas probabilidades de, por exemplo, ter um lucro negativo ou a empresa operacionalizar com prejuízo. Para isso, gente, basta a gente aplicar a fórmula dist.norm.n, que é uma fórmula estatística. A gente quer saber qual que é a probabilidade do lucro ser zero. Então, o Excel vai calcular a partir desses valores, né, que a gente calculou a média e o desvio padrão, qual que é a chance desse valor ser menor que zero. Então, o zero vai ser o nosso limite aqui, para a gente calcular a fórmula. A média do lucro é 24.290, o desvio padrão 21.332, e a gente vai colocar no cumulativo aqui o resultado de 1, para essa fórmula gerar a soma de todas as probabilidades do nosso lucro ser negativo. A gente dá um Enter e a gente tem aqui a probabilidade de 13% do nosso lucro ser negativo. Certo, gente? E qual que é a probabilidade do meu lucro ser maior que R$1.000? É a mesma ideia, a gente vai usar aqui DESVPAD. Ops, não, gente, errei, norme. Dist normal, a fórmula dist.normal. Então, nesse caso, a gente quer calcular a probabilidade do nosso lucro ser maior que R$1.000. Mas essa fórmula, ela vai questionar qual que é a probabilidade do lucro ser até R$1.000. Então, a gente coloca aqui R$1.000. Dado um lucro médio de 24.300, um desvio padrão de 21.353 e a gente quer a soma de todas as probabilidades. Se a gente der um Enter aqui, essa fórmula vai retornar o valor da probabilidade de o lucro ser até R$1.000, mas a gente quer a probabilidade do lucro ser maior que R$1.000. Então, para isso, basta a gente reduzir dessa probabilidade aqui 100%. 100% de chance do lucro ser... aliás, a probabilidade do lucro ser igual a R$1.000 menos 1 vai nos dar a porcentagem de 86%, ou seja, de acordo com essa simulação, temos 86% de chance de o lucro ser maior que R$1.000. Então, não esqueçam de subtrair aqui da probabilidade de o lucro ser até R$1.000, esse 1 aqui, que ele vai dar o complemento da probabilidade. E vocês vão fazendo essa análise, né, para diferentes faixas de lucro que vocês querem
analisar a probabilidade de ocorrência. Então, se o lucro, qual que é a probabilidade de ocorrência de lucro ser mais de R$1.000? Então, no primeiro item aqui da fórmula, vocês vão colocar R$10.000. Qual que é a probabilidade de ocorrência de lucro ser mais de R$100.000? Então, no primeiro item aqui da fórmula, a gente vai colocar o valor de R$100.000 e sempre subtraindo o 1 aqui antes da fórmula. Então é isso, gente. O que é interessante a gente saber é de acordo com esses intervalos aqui, né, para a demanda prevista e o intervalo do custo unitário, as probabilidades desse custo unitário ocorrer em torno dessa média de R$20, as probabilidades da gente ter lucro positivo vai ser sempre 1 menos 13%, nesse caso 87% de chance. E aí vocês calculam outras possibilidades de acordo com a necessidade de vocês, certo? Uma outra possibilidade da gente calcular a nossa análise, a nossa simulação de Monte Carlo, é quando a gente tem os dados distribuídos em uma distribuição normal, quando a gente tem aqui os dados da média do desvio padrão, ou quando essas ocorrências são distribuídas em distribuições discretas. Então, por exemplo, né, pensando no investimento inicial, num projeto de investimento que tem um investimento inicial de R$18.000, a uma taxa mínima de atratividade a 15%, a gente tem aqui no nosso fluxo de caixa no ano 1, o valor previsto, né, para esse fluxo de caixa tem uma média de 8.500 com um desvio padrão de R$250. No ano 2, a gente tem diferentes possibilidades de ocorrência para esse fluxo de caixa. Então, a gente tem uma probabilidade de 10% desse valor ser de 7.500, probabilidade de 85% desse valor ser de 8.500 e probabilidade de 5% desse valor ser R$9.000. Então, aqui a gente tem uma distribuição discreta. E no ano 3, o fluxo de caixa pode variar entre R$7.000 e R$9.500. Então, o nosso investimento inicial é fixo, sempre igual a R$18.000. O nosso... Nosso valor do ano 1, ele vai apresentar uma distribuição normal. Para isso, a gente vai gerar 10.000 interações. Nesse caso, eu ampliei o número de interações aqui, para 10.000. A gente vai pedir para o Excel gerar 10.000 números aleatórios. Eita, fiz errado. 10.000 números aleatórios para um valor que tem uma distribuição normal, só que aqui a gente vai mudar o número de interações, que será 10.000, para uma distribuição normal, com uma média de 8.500 e um desvio padrão de 250. O Excel vai retornar esses números a partir da célula H2 e a gente vai dar um Enter. Eu não vou dar um Enter porque o computador demora um pouco para calcular esse valor, mas eu já fiz esse cálculo e está aqui na planilha 2, né? Então, o Excel me gerou aqui vários números aleatórios em torno da média de 8.500, referente ao fluxo de caixa simulado para o ano 1. Para o ano 2, né, diferente do ano 1, a gente vai ter uma distribuição discreta dos valores dos fluxos de caixa. Então, esses valores têm diferentes probabilidades de ocorrência. Então, a gente vai aplicar, né, pedir para o Excel gerar números aleatórios de acordo com essas probabilidades de ocorrência. Então, a gente quer 10.000 iterações. Nesse caso, a distribuição não é mais normal, é uma distribuição discreta. E qual que é o intervalo, né, desses dados? Qual que é o valor e a probabilidade de ocorrência? Aqui basta a gente selecionar os nossos valores e suas respectivas probabilidades. O nosso intervalo de saída vai ser a partir da célula I3. Eu vou dar um Enter aqui. Nesse caso, não vou dar um Enter, porque o Excel demora a calcular. Mas eu já tinha calculado aqui antes, e o Excel gerou vários valores aleatórios, né, do fluxo de caixa no ano 2, que varia de 7.500, né, ele pode variar entre 7.500, 8.500 e R$9.000, de acordo com as probabilidades de ocorrência. Então, por exemplo, aqui ele gerou R$9.000, um fluxo de caixa de R$9.000, mas esse valor vai ser menos frequente porque a probabilidade de ocorrência dele é menor.
Então, a gente calcula isso para todas as 10.000 simulações. E o último caso vai ser a aplicação daquela fórmula aleatório, a gente não coloca nada dentro do parêntese, que vai multiplicar o máximo menos o mínimo, mais o mínimo. A gente trava tudo aqui. E o Excel vai retornar para a gente valores aleatórios que variam entre 7.000 a 9.500. Perfeito, gente. Geramos aqui nossos resultados. Quando a gente usa essa fórmula aleatória, qualquer clique que a gente vai dar no Excel, ele vai ser alterado. Então, se a gente der um Enter aqui, ó, a nossa fórmula aleatória vai gerar números diferentes. Isso é normal, tá? Não é errado, não. Então, a partir dessas informações, né, do nosso investimento inicial, do fluxo de caixa do ano 1, a partir de uma distribuição normal, fluxo de caixa do ano 2, a partir de dados de uma distribuição discreta, e fluxo de caixa do ano 3, que vai dar valores aqui entre esse intervalo de 7.000 e 9.500, a gente consegue calcular o VPL. Então, a nossa fórmula do VPL, né, vou calcular aqui o primeiro VPL. VPL calculado para uma taxa de 15%, nossos fluxos de caixa no ano 1, ano 2 e ano 3, mais o investimento inicial, que consta no fluxo de caixa com um valor negativo, a gente dá um Enter. Esse valor é calculado para cada uma das 10.000 linhas, que vai indicar simulações diferentes para diferentes fluxos de caixa de acordo com os intervalos aqui, as probabilidades de ocorrência. A partir desse VPL calculado, a gente calcula o VPL médio, o desvio padrão, o VPL médio mais um desvio padrão, o VPL médio menos um desvio padrão, o VPL máximo, o VPL mínimo, e depois a gente calcula as probabilidades desse projeto, por exemplo, ser inviável, né? A partir dessas informações aqui, qual que é a probabilidade desses fluxos de caixa, né, no ano 1, 2 e 3, qual que é a probabilidade do projeto ser inviável, dado o investimento inicial de 18.000 a um custo de oportunidade do capital de 15%. Então, nesse caso, a chance da gente rejeitar esse projeto é de 2%, a chance do VPL ser maior que R$1.000 é de 63%, e vocês podem calcular outras possibilidades aqui, né? Qual que é a chance do VPL ser maior que 10.000, o VPL ser maior que R$100.000. Então, é isso, gente. A gente finaliza, então, a nossa unidade 2 com a nossa análise de sensibilidade. Além desse vídeo, né, consta no Moodle as instruções para o trabalho, que devem ser entregadas no dia 1º de julho. E qualquer dúvida, estou à disposição. Então, bom estudo a todos, bom trabalho, boa prova e até a semana que vem.